Fala galera, vamos acompanhar o debate do jogo entre Corinthians e Botafogo. O Botafogo vence na Neoquímica Arena, vitória importantíssima do Botafogo, que agora é líder do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. Lembrando que Atlético Paranaense, temos ainda o Bahia, Bragantino, Flamengo, que jogam na rodada e podem ultrapassar ainda a equipe do Botafogo, mas a princípio o Botafogo vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro e já a equipe do Corinthians vai ficar na zona de rebaixamento, né? O Corinthians não conseguiu vencer em casa e se complicou no Campeonato Brasileiro. Agora a pressão segue diante do time do Corinthians, né? Parece que o problema não era somente o Cássio saiu e o Corinthians continua tendo desempenhos ruins, né? Dá para você ver que o problema não era somente o Cássio, né? E o Corinthians agora precisa sair dessa situação que é a zona de rebaixamento. Na minha opinião, o elenco do Corinthians não é elenco para poder brigar contra o rebaixamento. O Corinthians tem chance de brigar por coisas muito maiores. Já o Botafogo, parece que o Botafogo vai brigar pelo título desse ano e quem sabe o Botafogo consegue aí sair desse quase. Ano passado o Botafogo tinha tudo para ficar com o título, mas esse ano é diferente. Botafogo com os pés no chão e vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogo do Corinthians e Botafogo. Na temporada. Bom, a gente está falando aí que o Botafogo assumiu a liderança do campeonato, né? Provisoriamente, claro que pode ser ultrapassado ainda com o restante da rodada amanhã. Botafogo com 13 pontos, o Atlético Paranaense tem 13 pontos e ainda vai jogar. O Bahia também tem 13 e ainda vai jogar. O Red Bull Bragantino venceu hoje o Grêmio, tem 12 pontos e é o quarto colocado. Aí vem o Flamengo com 11 pontos, que ainda joga. São Paulo é o sexto colocado com 10 pontos, fechando então G6. Aí depois, na sétima colocação, a gente tem o Internacional, agora com 10 pontos, que venceu hoje o Cuiabá. O Cruzeiro tem 10 pontos também, é o oitavo colocado. O Atlético Mineiro tem 9 pontos. E o 10º colocado é o Palmeiras, com 8 pontos conquistados. Na segunda página, nós temos na 11ª colocação o Fortaleza com 7 pontos. E aí, os números de jogos são muito ainda confusos, né? Depois das paradas e depois também dos jogos em que Grêmio, Juventude e Internacional não fizeram. O 12º colocado é o Grêmio, já jogou nessa rodada, 6 pontos. Perdeu, o Vasco é o 13º com 6 pontos. Juventude tem 6 pontos também, assim como o Fluminense, o 15º. 6 pontos. Fluminense e Juventude empataram nessa rodada. O Criciúma é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 5 pontos. Aí entra o Corinthians, o primeiro time na zona de rebaixamento também com 5 pontos. O Atlético Goianiense tem 4 pontos. Vitória tem 1 ponto conquistado e o Cuiabá ainda não conquistou nenhum ponto neste Campeonato Brasileiro. Pensando nesse Botafogo, qual é o maior acerto do Arthur Jorge? Realmente ele vem fazendo um super trabalho e é até impressionante, porque é muito pouco tempo para ele conseguir apresentar esse futebol. Eu acho que é aproveitar a vocação ofensiva da equipe, né? Desde a estreia dele, ele já foi um pouco ousado para algumas pessoas, 4-2-4, mas o Botafogo... E era jogando Libertadores fora de casa em altitude. Contra a LDU, né, com a estreia, né? Acabou perdendo, mas ele já deixou uma impressão, uma marca de que ele quer um Botafogo propositivo, né? Um time que não importa o adversário, não importa se está em casa, se está fora de casa, tenta o jogo. Tem muitos atacantes de qualidade, né? Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho, Savarinos, tem várias opções ofensivas, todas elas boas, né? Gente de velocidade, gente com imposição física, né? Então tem muitas virtudes. Talvez um técnico um pouco mais covarde, mais retranqueiro, não combinasse tanto com esse time do Botafogo. Então é legal ter um técnico que tem essa coragem, essa disposição. Você vê, eu falei, o Botafogo nunca tinha vencido aí, né? Muitas vezes até tinha times interessantes, mas talvez ficasse um pouco acanhado demais. O Botafogo não, foi buscar a vitória, não foi um acidente, né? O time teve iniciativa, teve postura e conseguiu os 3 pontos. Olha, daqui a pouquinho a gente vai para a Neoquímica Arena, vamos conversar com a Lili Nascimento, mostraremos também as entrevistas coletivas, mas a gente tem uma tela para mostrar para o fã de esportes com os números da partida, mostrando mais ou menos como é que a gente vê esses números. Nem sempre fala do jogo, mas olha, posse de bola, o Corinthians com 53%, o Botafogo com 47%, 16 finalizações do Corinthians contra 9 do Botafogo, 7 finalizações certas do Corinthians, 2 finalizações certas do Botafogo, grandes chances, uma para o Corinthians e 3 para o Botafogo, ações na área rival 24-14 e desarmes 16-20. São números que mostram um Corinthians até superior ao Botafogo. E foi? Eu não digo dessa forma, porque a gente está vendo ali grandes chances 3-1.
Então o Corinthians ter mais a bola, o Corinthians finalizar mais, não quer dizer que ele foi mais perigoso. O Botafogo estava flertando, namorando com gol quando saiu. Ele estava melhor naquele momento da partida. Então o Botafogo soube jogar o jogo. Né? Em alguns momentos deu a bola para o Corinthians, mas para fazer a transição rápida que lhe cabe, que ele tem essa possibilidade de contra-atacar, ele poderia ter feito 2, 3 gols no contra-ataque. Então, por mais que tenha criado menos chances, mas foram chances mais claras, mais agudas. Né? O Corinthians teve campo, teve a bola muitas vezes, mas não conseguiu furar o sistema defensivo. A gente viu um bom número de desarmes, o Botafogo também está mordendo muito ali, roubando muito a bola, né? Dificultando as ações do rival. Então, é um jogo taticamente muito inteligente do Botafogo, né? Soube neutralizar, as oportunidades do Corinthians poucas foram claras ou muito significativas, e o Botafogo sim teve chances, né? De pegar a defesa do Corinthians desguarnecida, vulnerável, se aproveitou uma vez e poderia ter feito isso de outras vezes. Então, esse é o Botafogo, esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que... Pode ser que você gosta, porque não também, quer dizer grandes coisas. É que a música famosa, esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço. Tá bom. Mas é um time assim que tem uma vocação ofensiva muito interessante. Quando ele sufoca, ataca o adversário, ele é perigoso. Mas quando ele está com um bloco mais baixo para jogar no contra-ataque, com os jogadores que ele tem na frente, é perigo constante para o adversário. Então o Botafogo vem muito forte para essa temporada 2024. Pois é um Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, algo que até metade do final do segundo turno não era nenhuma novidade para o torcedor. Esse trauma ainda segue com o torcedor? Você imagina, Bubu? Hoje o torcedor, quando olha o Botafogo na liderança, eles falam, pelo amor de Deus, não quero nem ver isso. Olha, é claro, né, todo torcedor vai ter uma lembrança, né, claro, desgostosa, né, da temporada passada, porque o brasileiro escapou pelos dedos, né, o Botafogo estava muito perto de um título que seria, para mim, o título mais importante da história do Botafogo. Já tem brasileiros, tem Copa Conmebol, mas nos pontos corridos seria o grande título. Agora, para essa temporada, me parece a sensação, inclusive, pelo que a gente vê no Nilton Santos, um pouco de prioridade e foco para a Libertadores. O Botafogo, dos chamados clubes mais tradicionais, dos grandões do Brasil, ele é o único que não tem a Libertadores. E acho que o botafoguense hoje está percebendo uma possibilidade, assim como o Fluminense saiu da fila e ganhou sua primeira Libertadores no ano passado, que isso pode acontecer com o Botafogo agora. Seria algo absolutamente espetacular, né? A grande conquista do Fogão. No Campeonato Brasileiro ainda está muito cedo para fazer projeção, está na ponta, está em segundo lugar. Você vê, o Inter, por exemplo, está com 10 pontos, ele tem só 5 jogos. O Inter poderia estar com 16, então, né? O Corinthians é um perigo, porque o Corinthians está na zona de rebaixamento, ele é o único lá com 7 jogos já. Né? Então, o Corinthians, um começo ruim. Mas o Botafogo está na média. A ideia é tentar ficar na ponta, no G4, para você garantir uma Libertadores no ano que vem. E no decorrer da competição, talvez ali, se o Botafogo desgarra um pouquinho, aí o torcedor vai começar, será que o filme vai se repetir? Por enquanto, acho que o torcedor botafoguense tem só que curtir o campeonato e o time que ele tem, que é muito bom. E um técnico que parece que caiu como uma luva na equipe, né? Uma ótima contratação. Parece mesmo, um super acerto da diretoria. Eu quero colocar os números do Júnior Santos para falarmos do jogador. Que super temporada do Júnior Santos, está marcando demais. E a gente tem os números, ele marcou hoje na Neoquímica Arena. Inclusive, em entrevista, ele fala sobre como isso é importante. O fazer o gol, mas logicamente o mais importante é a vitória. Em 31 jogos, os números dele nessa temporada, tá? Em 31 jogos, ele fez 17 gols, 4 assistências e minutos até participar em um gol. 104,9, 405 minutos para participar no gol. No ranking do time, a gente vê ali como ele é importante, né? Primeiro, quarto em assistências, mas primeiro também na participação em gols por minutagem. Rodrigo Bueno, e aí ele fala sobre a procura do Cruzeiro, que chegou a procurá-lo para levá-lo para o Cruzeiro. Ele agradece, mas diz que quer continuar no Botafogo, inclusive ainda brinca assim, alô, John Textor, vamos lá, vamos renovar meu contrato. E ele cai muito bem nesse time do Arthur Jorge, né? Ele é espetacular. Na temporada passada, aquela campanha histórica do Botafogo, sobretudo no primeiro turno, o Tiquinho Soares destoava no ataque. Ele era a referência, o homem-gol, né? O Tiquinho era, né, a coqueluche, né? A febre do botafoguense. E em 2024, essa figura é o Júnior Santos. Se terminasse a Libertadores agora, e a gente fizesse a seleção da Libertadores, ela começa com o Júnior Santos.
né? Claro que o Botafogo vem de fases anteriores, né? A fase de grupos, agora vai para as oitavas, mas ele não tem culpa. Ele jogou e fez um monte de gols. Dificilmente alguém vai alcançá-lo na artilharia da Libertadores daqui até o fim. E quando o Tiquinho não joga hoje, por exemplo, o Tiquinho entrou no segundo tempo. Sim. Tá Ele voltando, faz muito... se recuperando, pegando a volta do ritmo de jogo também. O Júnior Santos ele é muito versátil, ele tem várias virtudes, né, para um atacante. Ele tem uma boa qualidade técnica, ele tem velocidade, ele tem uma boa condição física, coisa que o Tiquinho o Soares também se aproveita muito da imposição física, né? Então é um jogador que no mercado é muito valorizado, não é só o Cruzeiro que gostaria de contar com o Júnior Santos, né? Imagino que muitos clubes no Brasil e fora gostariam de contar com ele, está muito valorizado e ele está mais do que certo, né? De pedir um acertozinho, tá, né? Bom, e aí uma valorização, né? Se ele não se valorizar, quem vai valorizá-lo, né? Verdade, tá certo. Bom, tô vendo aqui o pessoal falando nas redes sociais, já a gente conversa mais com o Rodrigo Bueno, dando mais opinião e comentando aqui a partida. Mas vamos lá para a Neoquímica. Galera, isso aí, o Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima e colocou o Corinthians numa situação bastante delicada no Campeonato Brasileiro. O Corinthians agora precisa se recuperar, né? Precisa vencer os próximos jogos para poder sair da zona de rebaixamento, né? A situação ficou um pouco delicada também para o Antônio Oliveira. Será que ele vai conseguir segurar essa pressão no Corinthians, né? Todo mundo sabe que no Corinthians tem muita pressão quando o time não consegue reagir, né? E perder em casa, né? É complicado. Todo mundo sabe, o Botafogo é uma equipe competitiva, é uma equipe que está numa crescente muito boa. Na minha opinião, o Botafogo hoje, da forma que tem jogado, se credencia a ser uma equipe que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. É uma coisa que é inevitável, você não colocar o Botafogo como uma equipe que vai brigar pelo título. Já o Corinthians, pelo retrospecto, parece que a briga é da parte de baixo, pelo menos esse início de campeonato. Mas tem muita coisa para acontecer ainda, estamos no início e vamos ver se o Corinthians vai conseguir se reerguer no próximo jogo. O próximo jogo é contra o Atlético Goianiense, a equipe que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, então o Corinthians vai ter a chance de somar 3 pontos e sair da zona de rebaixamento, mas não vai ser vida fácil. Não vai ter vida fácil, lembrando, né, a equipe do Atlético Goianiense, né, que venceu a equipe do Vitória, né, foi um confronto direto, né, a equipe do Atlético Goianiense somou 4 pontos, e hoje está 1 ponto atrás da equipe do Corinthians, então eu coloco um confronto muito difícil para a equipe do Corinthians, né, e assim, e vou ser sincero, a equipe do Corinthians vai jogar fora de casa e provavelmente vai ter dificuldade, porque a equipe do Atlético Goianiense venceu um jogo, a equipe vai se animar, porque isso daí é normal, toda equipe quando está numa sequência negativa vence um jogo, a equipe já começa a se animar, o torcedor começa a ir para o estádio, então assim, eu acredito que vai ter um grande apoio também da torcida do Atlético Goianiense. Já a equipe do Botafogo vai ter confronto difícil também, é clássico contra a equipe do Fluminense, né? A partida vai ser no dia 11, terça-feira, teremos esses jogos aí, Atlético Goianiense, Corinthians e Botafogo e Fluminense.